Todos nós precisamos cultivar o hábito da leitura. Já ajudei aqui em cima. Cultivar o hábito da leitura. É preciso desenvolver isso como uma prioridade na nossa vida. E aí, nesse texto, o evangelista João, ele escreve a oração sacerdotal de Jesus. Jesus aqui está orando pelos seus discípulos. Tendo Jesus falado essas coisas, ele fala das coisas que ele falou antes da sua morte, como se fosse um sermão de despedida aos seus discípulos. Tendo Jesus falado essas coisas, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, e aí ele começa uma oração: Pai, é chegada a hora, está chegando a hora dele ser crucificado. Para Jesus, aquele momento seria um momento de glorificação. Por isso que ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. O Pai em Cristo, embora Cristo sendo homem, mas ele também era Deus, eles tiveram uma relação de intimidade, relacionamento íntimo, de dependência do outro, principalmente da dependência do Pai. Então aqui ele diz: assim como me conferiste autoridade sobre a terra. Os irmãos sabem que Jesus ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, os mesmos atributos que o Pai tem, o Deus Pai, e que o Deus Espírito Santo tem, Jesus também possuía. Ele tinha o atributo divinos e também os atributos morais. Atributos divinos como o Deus Pai é onisciente, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, ele também é onisciente. O que significa ser onisciente? Onisciente é um atributo divino, somente Deus tem esse atributo. O homem não é onisciente. O homem, a física o limita, o proíbe, ele não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui na igreja, como os irmãos estão, e ao mesmo tempo estar na minha casa. Eu posso até estar pensando em alguma coisa na minha casa, mas fisicamente eu sou limitado, porque eu sou homem, você é homem, você é ser humano. Nós não podemos ocupar dois espaços ao mesmo tempo, e a física fala sobre isso. Jesus não. Ele está aqui, ele está na minha e na sua casa, nesse momento, fisicamente, na nossa casa, pelo Espírito Santo. Ele está em qualquer parte desse mundo, desse planeta Terra, porque ele é onipresente. Ele é onipresente. Onipresente quer dizer que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez a nossa mente limitada como ela é seja incapaz de compreender essas coisas, mas nós precisamos crer que Deus está aqui entre nós, está bem aqui na congregação de Fatal, está bem aqui na congregação de Centro, na congregação Porta da Graça, em todas as congregações, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, como diz a Bíblia, ali ele se faz presente. E além disso, ele está presente no coração de cada ser humano. Então ele está presente aqui no Brasil, como qualquer país da África, como qualquer país da Europa, como qualquer país da América Central, da América do Norte, da América do Sul, como qualquer país da Oceania, do Oriente, enfim. Aqui na Terra ou em qualquer outra parte desse universo, ele está presente. Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Na oração que ele dirige-se ao Pai: Pai, tu me deste, tu me conferiste autoridade sobre toda a carne. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Filipos, aos irmãos de Filipos, carta que nós chamamos de carta aos Filipenses, ele diz que toda a autoridade foi dada a Cristo. Mas ele se humilhou, colocou-se na forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, que é um nome tão singular, tão perfeito, tão maravilhoso, é o nome que está acima de todo nome da terra, dos céus, de qualquer parte desse universo. Então, Jesus está revelando aqui a autoridade que foi lhe conferida pelo próprio Pai. E o que eu estou citando na carta de Paulo aos Filipenses é só a confirmação escrita pelo apóstolo Paulo dessa autoridade. Mas
você serve a Deus, que tem poder, tem autoridade de fazer coisas pequenas e coisas grandes e extraordinárias. Aleluia. Isso é maravilhoso, meu Deus. Glória a Deus. Saber que nós servimos a um Deus que pode curar as enfermidades. Saber que nós servimos a um Cristo que tem poder até mesmo de ressuscitar mortos. Servimos a um Cristo que faz coisas grandes e extraordinárias pela igreja, pelo seu povo. E ele diz: todo o poder, toda a autoridade foi-me concedida para que os propósitos do Pai fossem realizados aqui na terra. Então glorifica, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deve. Essa autoridade vai além da nossa imaginação, vai além do nosso merecimento, a autoridade de Cristo. Porque a autoridade de Cristo é uma autoridade tão grande, tão maravilhosa, que só Ele tem o poder. A autoridade aqui é o mesmo sentido de poder. Só Ele tem o poder de perdoar pecados. Só Ele tem o poder de libertar o homem das algemas do pecado. Só Ele tem o poder de, porque foi Ele que se entregou na cruz do Calvário de forma espontânea, de forma voluntária, sem reserva, entregando-se a si mesmo para ser imolado, crucificado, torturado e morto, para que o seu sangue nos purificasse de todo pecado. Essa autoridade vai além do que o homem possa imaginar, porque se os nossos pecados estavam nos separando de Deus, como diz Paulo, o pecado separa o homem de Deus, o pecado escraviza o homem. E a gente vive com essas crianças, por favor. Sei que no futuro a gente vai ter uma salinha pronta para elas terem o culto dela, porque criancinhas também tem que ter local para elas terem o culto dela. Mas a gente está em construção, a gente vai chegar lá. Mas enquanto isso, a gente precisa organizar, senão não atrapalha o culto. Beleza, então voltando aí, toda a autoridade do céu e da terra foi dada a ele, inclusive para perdoar pecados. Como eu estava dizendo, ele se sacrificou, ele se imolou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, lhe servindo, lhe adorando, lhe glorificando, lhe exaltando e agradecendo, porque nem eu nem você éramos merecedores da sua bondade. Nós não éramos merecedores da sua graça, da sua misericórdia. Como estava dizendo, o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos: o salário do pecado é o que, meus irmãos? A morte. O salário do pecado é a morte. Todo trabalhador que trabalha, no final do mês, ele quer receber o seu salário. E o trabalhador é digno do seu salário. E Paulo está aqui usando uma linguagem para ilustrar, para nos trazer uma compreensão mais fácil. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se o ser humano continuar pecando, sem se arrepender, sem se voltar para Deus, ele vai morrer. E aqui não está falando apenas da morte física, porque existem três tipos de morte: morte física, que é o final da nossa vida física; a morte eterna, que é a separação de Deus eternamente. Depois que o homem morre fisicamente sem Deus, não tem mais jeito. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, depois da morte segue-se o juízo. Não há mais apelação, não tem mais a quem apelar, não tem mais a quem recorrer. Morreu sem Deus, salário do pecado é a morte. O evangelista Marcos diz: quem crê e batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não há apelativo a quem apelar, não há purgatório, não há meio termo. Por isso que nós precisamos ser fiéis a Deus, amar a Ele, entregar a nossa vida a Ele sem reserva, porque Ele tem toda a autoridade de nos perdoar. Salário do pecado é morte, mas o mesmo apóstolo Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Enquanto o pecado escraviza, maltrata o ser humano, mata o ser humano, Jesus oferece a graça para aliviar a tensão, a sobrecarga, a pressão psicológica. Ele diz: o salário mata,
bom, a minha misericórdia é maior, e ela traz salvação. Por isso que Paulo mesmo diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente dado por Deus a todos que se arrependem, a todos que se voltam para Deus, que entregam as suas vidas a Deus, começa a ter uma nova caminhada, uma nova trajetória, vivendo com Ele a cada dia da sua vida. Então, essa autoridade que foi conferida a Jesus. Jesus está nessa oração sacerdotal, agradecendo a Deus e dizendo que Ele recebeu essa autoridade para dar vida e vida eterna. Vida eterna, resultado de uma vida de perdão, resultado de uma vida de comunhão com Deus, resultado de uma vida de intimidade com Deus, de adoração a Ele. Sabe o que é, meu irmão? Vida eterna. Bendito seja Deus. Vida na presença de Deus eternamente, sem luta, sem trauma, sem sofrimento, sem ansiedade, sem angústia, mas só de alegria, gozo e paz na presença de Deus. Eu não estou dizendo que aqui a gente não possa ter luta, frustração, tristeza, angústia, mas só que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Porque o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que Jesus nos garante aqui, e Ele ora para que isso aconteça. Ele está orando, e a oração de Jesus ela continua sendo respondida. A oração de Jesus ela continua sendo respondida pelo Pai. Ele está orando pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. E nós somos discípulos de Jesus. Nós somos objeto da oração de Jesus. A oração de Jesus ao Pai continua ecoando aos ouvidos dele, e o Pai continua respondendo essa oração pelos apóstolos da época que conviveu com Jesus, mas pela igreja de hoje, pelos discípulos de Cristo de hoje. Essa é a oração que Deus dá. E a vida eterna é essa. E Ele vai descrever como é essa vida eterna. Ele vai dizer como é que nós vamos alcançar essa vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui fala dessa entrega a Deus, da nossa vida ser entregue a Ele, aos cuidados dele, da nossa vida ter intimidade com Ele. A vida eterna é esta: que te conheça a ti como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ó Pai, a quem tu enviaste. Está falando dele. Eu acredito, eu entendo que todos os irmãos têm esse conhecimento de Deus. Quem é Deus para você? Quem é o Deus Pai para você? Quem é o Deus Filho para você? Quem é o Deus do Espírito Santo para você? Nós precisamos conhecer Deus na sua essência. Conhecer Deus na sua essência é ter intimidade dele. É orar todos os dias. É ler a Bíblia todos os dias. É obedecer a sua palavra. É viver para Ele. É amar com Ele. É amar o próximo, porque é o que Ele recomenda. É ter uma vida moldada pelo Espírito Santo e uma vida fundamentada na palavra de Deus. Aqui está a revelação de Deus à igreja. Aqui está a revelação de Deus à humanidade. Deus ele se permitiu conhecer. Ele se fez conhecer pela Bíblia. Embora também nós saibamos que a própria Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Está lá em Salmos. Os céus manifestam a glória, o poder de Deus. E o firmamento anuncia a obra da sua criação. O universo, o céu, os rios, os mares, as florestas, tudo que Deus criou manifesta a glória dele, manifesta o poder dele, está presente até mesmo numa flor, numa linda flor. Tudo isso é um reflexo da glória de Deus. Foi Ele quem criou todas as coisas. Mas além da própria existência de Deus na natureza, ou seja, da natureza testificar, da natureza, da existência, de testemunhar a existência de Deus, Ele se revela pela Bíblia, sabe? Aleluia. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Precisamos conhecer o Deus da palavra. Ele se revela em cada página desse livro. Por isso que, se você quer receber a vida eterna, conheça Deus. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Além de tudo que existe para testemunhar da grandeza dele. Além de tudo que existe nesse universo para testemunhar do poder dele, da autoridade dele. É pela Bíblia. Leia. É ouvindo mensagens que nos edificam.
é buscando conhecer essa palavra, lendo-a diariamente, estudando-a diariamente, e não só isso, é colocando a palavra dentro do coração. O salmista escreveu no Salmo 119: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra. Aonde? No meu coração. Para que, salmista? Para não pecar contra ti. Então é a forma que Deus se agrada. Quando nós guardamos, quando nós escondemos a palavra, isso é o resultado da vida que Deus quer nos proporcionar. Irmãos, Ele quer que nós vivamos bem aqui na terra, que vivamos com alegria, confiando nele, esperando nele, sem trauma. Eu sei que a gente está sujeito a isso, sem seres humanos. Ele sofreu, mas sem trauma, sem perder a esperança, sem perder o brilho. Quando tentam nos tirar o brilho, quando tentam tirar de nós a alegria, quando tentam roubar de nós a paz, Ele diz: eu sou o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, isso é o estilo de vida que Deus quer nos proporcionar. Para quê? Para nós termos a convicção, a certeza da vida eterna. Ele está aqui orando ao Pai, para que os seus discípulos compreendam o estilo de vida que Ele quer proporcionar a todos nós. Eu te glorifiquei na terra. Continua orando: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus, ele foi tentado a desistir da cruz, ainda no princípio do seu ministério, durante o seu ministério e no final. Ele foi tentado a desistir da cruz. Você sabe que depois que ele foi batizado nas águas por João Batista, ele foi levado para o deserto. Ele passou 40 dias jejuando. A maioria dos estudiosos da Bíblia diz que ele jejuou de comida e de água. Talvez seja o limite suportável que o homem pode ter. Passar, porque ele estava jejuando, não era como Deus. Ele não nos fez isso aqui. Jesus, ele era 100% Deus. Aprendemos aqui na escola dominical, inclusive nessas revistas da escola dominical, se não me engano, no viagem passada. Ele viagem passada foi na missão anterior. Fala da divindade de Jesus. Ele era 100% Deus. Ele tinha todo o poder que esteve aqui na terra como, mas ele abriu mão dos atributos divinos. Ele não usou. Tanto é que ele tinha uma vida de intensa oração ao Pai, mostrando a dependência do Pai. Como homem, ele passou 40 dias em jejum. Os estudiosos da Bíblia, os comentaristas, os comentadores, falam que ele passou 40 dias no deserto, em jejum de pão e de água. De pão e de água, de comida e de água. 40 dias. No final do jejum, o inimigo se apresenta, Satanás. Eu não sei se somente na imaginação ou de forma presencial. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele se apresenta de alguma forma e tenta a Jesus e diz: tu és o Filho de Deus. Transforma essas pedras, porque tu não está dizendo que é o Filho de Deus. E tu tens todo o poder, tu tens toda a autoridade. Transforma essas pedras em pães. Jesus estava faminto, delimitado, no limite das forças físicas. Agoniado com fome, quando a gente passar um dia com fome, já é coisa ruim. Você imagina passar 40 dias como homem. Nós temos irmãos que não estava como Deus, ele estava como homem. 40 dias sem comer. Assim como Moisés também passou 40 dias no monte em jejum e em oração. Jesus passou 40 dias. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Foi o que Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação, o diabo perdeu, mas o diabo não se contenta na primeira tentativa. Por isso que nós temos que vigiar, meus irmãos. Porque se Jesus, sendo Deus e homem, sem nunca ter pecado, foi tentado, quanto mais nós também somos tentados. E a gente tem que ter a
tentação de toda forma. Vigiemos para não cair em tentação. Deus quer nos dar vitória e quer que nós sejamos vitoriosos para alcançar a vida que Ele nos prometeu. Glória a Deus. Uma vida de santidade, de pureza, de justiça, de retidão, de obediência a Ele, para que nós tenhamos a vida eterna, que já nos foi assegurada por Ele mesmo. João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar vos lugar. E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele já preparou um lugar para nós. Nós queremos ir para lá. Queremos? Glória a Deus. Nós vamos para lá, é preciso vigiar. Então aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus continua a sua oração. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Estava falando da tentação de Jesus. Primeira tentação, o diabo perdeu, mas ele vai para a segunda etapa, ele não se conforma. Ele leva Jesus para o monte e diz: olha, tudo isso eu vou te dar. Ele mostra como se numa tela cinematográfica. Vamos imaginar assim, como se estivesse mostrando num telão todos os reinos da terra. Vamos pensar nas grandes cidades do mundo. Vamos pensar em Tóquio, vamos pensar em Paris, vamos pensar em Amsterdã, vamos pensar em Nova York, vamos pensar nas cidades mais grandes e mais bonitas do planeta. Vamos pensar no Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes metrópoles. Vamos pensar nas grandes riquezas que existem nesse mundo, nos garimpos de ouro, nos garimpos de pedras preciosas. Vamos pensar em toda a riqueza existente nesse mundo. Aí Jesus está lá no monte e aparece um telão na frente dele. O diabo é o pai da mentira. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Aparece lá no telão. Rio de Janeiro, São Paulo, todas as riquezas que existem no Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, Amsterdã, Jerusalém, Paris e várias outras capitais do mundo, várias outras cidades, Gênova, Veneza, na Itália, Roma, na Itália. E o diabo diz: olha, tudo isso é meu. Está mentindo. Ele está mentindo, ele é mentiroso. Mas ele também mente, ele também tenta mentir. Quando ele diz assim: olha, você é fraco, você é pequeno, você é fracassado, é mentira dele. Ele é mentiroso, mas ele é estrategista. Você está derrotado, você vive ansioso, você vive com medo, você é um fracassado, é mentira dele. Jesus está dizendo: você é vitorioso. Eu já paguei o preço para aquilo que Calvário por ti. Eu já perdoei os teus pecados. Você é vitorioso. Aleluia. Mas o telão está passando. Está lá o telão passando. E o diabo diz: tudo isso te darei. Tudo isso te darei. Se prostrado, olha, ele evoca a adoração do Filho de Deus. É saliente cada vez. Permite a expressão. Ele é saliente. Ele é atrevido. Ele está evocando a adoração do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Que todo o poder está sobre ele. Que toda a autoridade está sobre ele. Ele diz: tudo isso, se tu me adorares, tudo isso eu te darei. E tem muita gente que agradece, que faz pacto de sangue com Satanás para enriquecer. Atores famosos, atrizes famosas, cantores, e o diabo engana. E a pessoa não consegue até mesmo enriquecer materialmente, mas fica pobre e miserável espiritualmente. Fica escravo do diabo. Ele até abre uma porta, porque ele tem as estratégias dele para enganar, para levar a pessoa a enriquecer. Pacto de sangue, uma aliança de sangue com Satanás, com os demônios, e a pessoa é favorecida, mas só no final é de tragédia, é de dor, é de morte, porque ele não tem nada a oferecer. E aí está mentindo. Tudo isso que darei se prostrar. Aí o Senhor diz: salve ao Senhor, teu Deus. Aleluia. Agora. Glória a Deus. Aleluia. Mas antes de ele ter tentado a segunda empreitada, ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz: olha, lança-te daqui abaixo. Como se tivesse uma imagem. Eu já li alguma coisa como se fosse uma tela de um telão passando todas essas coisas. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece a palavra, só que ele não obedece a palavra. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele quer que Jesus se precipite. Ele quer que Jesus se lance.
Jesus não vai obedecer a ordem de Satanás. Jesus não vai obedecer a ordem de Satanás. Jesus replica para vencer a tentativa de Satanás. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando ele oferece todos os reinos para Jesus se adorar a ele, Jesus diz: sou o Senhor teu Deus. Agora vai-te, Satanás. Satanás foi derrotado no jejum, na oração de Cristo. Ele estava recebendo a autoridade de Deus durante 40 dias. Depois desse episódio, os anjos vieram e o serviram com o pão e encerrou-se aqueles 40 dias. Aleluia. Tem só de mão e nome. Adorará só o Senhor teu Deus. Vai de Satanás, porque está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Então, declarando: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Você imagina, meus irmãos? Você imagina Jesus no Getsemane, sofrendo, chegando a hora, essa oração sacerdotal é na véspera da humilhação, da crucificação. Jesus no Getsemane, naquela noite que antecede a sua traição, ele orando. A Bíblia diz que o seu suor transformava-se em sangue, de tanta angústia que ele estava sentindo na alma. Às vezes a gente não quer passar angústia, a gente não quer, mas enquanto estivermos aqui, está sujeito a isso. Jesus estava angustiado. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Por quê? Porque ele estava contemplando aqueles seus últimos dias de vida aqui na terra, contemplando o sofrimento que ele enfrentaria, a dor que ele enfrentaria, a separação do Pai que ele enfrentaria por um momento. Porque quando ele assumiu os nossos pecados na cruz, o Pai virou o rosto para ele, porque ele estava tomando sobre si a nossa maldição, nosso pecado, a nossa dor. Jesus estava no Getsemane orando. A alma dele estava ferida, angustiada até a morte. E ele diz: Pai, é possível, se possível, passa de mim este cálice. Aleluia, Jesus. Talvez na nossa mente ele não suportaria aquilo, porque ele não tinha nenhum pecado. Ele estava entregando-se a si mesmo como um sacrifício de Deus, um sacrifício para cumprir a justiça de Deus. Porque para Deus aceitar a nossa situação e nos absolver de todos os nossos pecados, de todas as nossas práticas, ele teria que morrer, ele teria que pagar o preço. Hoje nós não devemos mais nada. Jesus pegou a nossa serva, a nossa dívida. Pega aí uma promissória. Vamos imaginar uma dívida que você não consegue pagar. Uma dívida impagável. 100 milhões de dólares. Então eu consigo a vida toda trabalhando, não consigo 100 milhões de dólares. Estou citando aqui uma cifra financeira só para ilustrar. Não fala do nosso aspecto financeiro, do aspecto espiritual. A nossa dívida é impagável. Aí Jesus pega ela e diz: rasga essa dívida. Você não me deve pagar. Aleluia. Você não me deve pagar. Aleluia. Você não me deve pagar. O diabo estava dizendo: está derrotado, está perdido, está fracassado. Jesus está dizendo: eu paguei a dívida. Aleluia. Aleluia. Eu paguei a dívida. Me pertence, você me pertence. Aleluia. Ele foi um escravo no mercado de escravos. A nossa alma estava sendo leiloada. Ele pagou a minha dívida e nos resgatou. E agora ele diz: você não me deve nada mais nada, você está absolvido dos seus pecados. Está justificado. É como se você, meu irmão, minha irmã, ou se eu, nunca tivesse pecado. Nós pecamos desde que nascemos. Na verdade, já nascemos pecadores. Né? Já nascemos pecadores. Porque o pecado de Adão foi transferido a todos os homens. A Bíblia diz que todos pecaram e separados ficaram de Deus. O pecado de Adão. O homem nasce com um DNA pecaminoso. Ele é mau por natureza. Deus é que transforma essa natureza, irmão. É só você olhar para você, criancinha brincando, 3 anos de idade. Ela está brincando com um brinquedinho todo quebrado. A bonequinha, um carrinho todo quebrado. Aquele brinquedo não presta.
compartilhar as coisas, não dividir as coisas. Da natureza do ser humano. Mas Jesus veio e transformou essa natureza. Essa natureza pecaminosa, defeituosa. Ele transforma. Ele pega a nossa dívida errada e diz: você não me deve mais nada, você agora é livre. Louvado seja o nome de você. Eu te santifico, eu te purifico, eu te perdoo, eu te dou uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu escrevo o teu nome no livro da vida. Foi isso que aconteceu. Então, na oração, Jesus está dizendo: eu consumi a minha obra, o meu ministério aqui na terra. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive de ti antes que houvesse tudo. Só para ler, para concluir, não vou mais comentar porque não há mais tempo. Só para eu continuar lendo o texto para os irmãos guardarem essa palavra. Manifestei o teu nome aos homens que me deram do mundo, somos nós, a igreja. Eram os teus, todos confiados, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que têm dado provêm de ti. E aí eu vou só pular e para o versículo 17. Eu vou dizer aí: santifico na verdade, a tua palavra é a. Jesus aqui no versículo. A oração continua. A oração sacerdotal continua no capítulo todo. Mas eu terminei aquela leitura do versículo 17. Ele diz: santifico na verdade, a tua palavra é verdade. Está pedindo ao Pai que santificasse os seus discípulos. E essa oração continua tendo valor hoje. Deus, Pai, e Deus Filho, nosso Salvador, quer que nós tenhamos uma vida santificada. Santificada por quê? Pela palavra de Deus. Quem recebe essa mensagem do coração, diga amém. Obrigado.